Carol, o Trump nem pisou novamente na Casa Branca e algumas falas dele já estão causando polêmica. O presidente eleito dos Estados Unidos ameaçou taxar em 100% os produtos dos países do BRICS se o bloco criar ou fortalecer outra moeda existente, que não seja o dólar. Quem comenta com a gente o assunto é o consultor de agronegócio aqui do nosso canal, Celso Ricardo. Bom dia, Celso, bem-vindo. Bom dia, Celso. Bom dia, Valteno. Bom dia, Carolina. Prazer estar com vocês. Mas, afinal de contas, essa história do BRICS também não é para prosperar, criar moeda para... O dólar é a base de todas as negociações do mundo, é a moeda forte de um país democrático que a gente confia. Nada contra as moedas dos outros países, mas eu acho que o dólar é quem vai prosperar nessa história do comércio internacional, é ou não? Valteno, eu acho que nós podemos voltar àquele ditado antigo, né, que a gente não pode nadar contra a maré ou contra a correnteza. Eu analiso, a partir desses cenários, dessas situações, 3 questões, na realidade 4. Nós temos o agro brasileiro, que ainda, no meu ponto de vista, devido à sua magnitude, à sua capacidade, às condições que nós temos, o agro brasileiro ainda ele está se contentando em ser internacional e não global. Né? Nós temos as questões ligadas ao mercado mundial, que está mudando muito, o mercado das commodities, nos últimos tempos, e tem uma projeção para o futuro ainda muito incerta. Nós temos as questões ligadas ao Trump e às suas manifestações, e nós temos as questões ligadas ao BRICS, que eu acho que o Brasil, por não ter ainda uma condição de desenvolvimento próprio a partir de planejamento e organização, nós acabamos nos fechando ou reduzindo a nossa amplitude em termos de negócios no mercado mundial devido a alguns fatores que nós erradamente propomos, né? E aí eu vou me referir diretamente à questão do BRICS, quando a gente fala, a partir do próprio Lula, em criar uma moeda, nós estamos reduzindo a nossa capacidade, e aí que a gente entende mais o quanto o agronegócio brasileiro pode crescer em termos de mercado mundial, da nossa capacidade, da nossa competência, né? Mas aí ações governamentais acabam limitando e nos criando mais problema do que propriamente abrindo oportunidades. Ô Celso, antes da Carol perguntar, vamos à pergunta, não fuja dela. O que eu estou te dizendo é o dólar não é a moeda confiável. Tanto a verdade é que tudo é comparável com o dólar hoje. É uma moeda de um país. Você pode ter problemas aqui, ali e acolá, mas a gente confia. Por que a gente confia? Porque, tudo bem, a China é uma potência, mas nós estamos falando de regimes fechados, às vezes regimes totalitários. Então, quando a gente fala de países que têm... Muita gente acha que regimes totalitários, às vezes, desenvolvem a economia melhor, mas a grande segurança é a democracia. Se você tem democracia, você pode confiar mais num país do que em outros. E o dólar tem essa característica, ele carrega, junto com ele, toda essa história da liberdade, da democracia, de países que têm eleição, que têm previsibilidade, que têm balanços para oferecer. Então, é nisso que eu estou falando. Quer dizer, quando fala essa história de criar uma moeda do BRICS e tudo mais, e BRICS não é mais BRICS, né? Você já viu o tamanho da sigla, não dá nem para... Já aumentou aí, não sei quantos países tem aí no BRICS. E países, tudo é importante, bilateralmente o Brasil precisa. Mas do ponto de vista de direitos humanos, de coisa toda, deixa muito a desejar, são países totalitários. Eu concordo, e até essa minha colocação que eu fiz já era pautada nessa questão da moeda, né? Nós vamos falar do yuan, que querem criar, né, deixar essa moeda chinesa como uma moeda principal, e aí nós analisamos essa situação. Tu falou, né, o BRICS hoje já é uma sigla enorme, e se nós pegarmos hoje uma moeda principal, se definirem pelo yuan, nós estaremos caracterizando uma vantagem ainda maior para a China como comprador a partir da sua moeda, né, da sua moeda própria, mas em contrapartida o dólar é uma moeda a nível mundial que é tratada, que é negociada. Nessas questões estão levando muito para a questão política, a moeda dólar com os Estados Unidos, e não é por aí que as relações comerciais precisam ser tratadas, definidas, né? Ou criar guerras internas porque é os Estados Unidos, porque é a China, porque é a Índia.
Nós temos que entender que o dólar como moeda mundial, ele fomenta a compra e a venda. Se nós analisarmos hoje o Brasil, né, o BRICS, criando ou tratando dessa moeda única a partir do yuan, como que nós vamos analisar a valorização, a desvalorização, a flutuação da moeda yuan, principalmente entre vender e produzir? O dólar vai ser a moeda principal que vai estar incidindo sobre os custos de produção. O Brasil, e aí que eu faço a minha observação entre ser internacional e ser global. Nós temos que abrir o leque de negociação, até porque nós dependemos da importação de insumos, né, para produzirmos. Como é que nós vamos chegar nessa equivalência entre moedas, sendo que na hora de produzir eu vou trabalhar com o dólar, principalmente, porque esses países do BRICS não conseguem fornecer tudo o que eu preciso, e eu digo eu a nível de Brasil, para preparar e produzir o alimento. E na hora da conversão, a China vai ser a maior beneficiada a partir de uma moeda única, que seria a dela, e pelo seu poder de compra. Então, o Brasil cada vez mais afunila as opções de negócio e o agronegócio brasileiro, se caso isso acontecer, vai ser o maior prejudicado. Pois é, Celso, era justamente isso que a gente ia te perguntar. Quais as vantagens e as desvantagens para o agro? Carolina, sinceramente, analisando de uma maneira muito racional, criar uma moeda ou definir uma moeda como o yuan para o BRICS, para o agro brasileiro eu não vejo vantagens. Por quê? A China é um grande importador do Brasil, certo? É um grande parceiro comercial. Mas se nós fizermos uma análise nos últimos 5 anos, o Brasil, a partir da dependência da China, em termos comerciais, já nos coloca até numa posição que eu não gosto de classificar dessa forma, mas nos coloca como dependentes ou uma colônia chinesa para fazer negócios a partir de volumes de produção e comercialização. Nós não estamos trabalhando interno para garantir maior margem de lucro para a produção de alimentos no Brasil, tendo em vista a amplitude dos negócios comerciais. Então, se nós entramos nessa dependência da China para produzir e nós não temos ações internas para nos libertar dessa condição de dependência, nós vamos ficar sempre nesse caminho, implorando para que a China entre em comum acordo para determinadas situações para nos favorecer. Então, se nós analisarmos desde a explosão da China lá em 2016, 2018, e nós formos analisar o cenário agora, nós vamos ver que os maiores pedidos de recuperação judicial estão dentro do Brasil, nas agropecuárias, que estão ligadas à soja, principalmente. Então, aquele resultado que todos nós comemoramos no passado, que era muito bom, muito bom, muito bom, na realidade, se nós analisássemos toda a parte comercial, nós estamos vendo que os reflexos não eram tão positivos, porque hoje nós estamos colhendo frutos de recuperação judicial e endividamento. O Brasil não trabalha com planejamento e organização interna para que nós viéssemos a ter posicionamento no mercado internacional. Em contrapartida, nós cada vez mais nos colocamos como um país dependente, mesmo sendo um grande produtor de alimentos, e nós não conquistamos o nosso lugar de destaque no mercado, não apenas com volume de produção, mas também como um país competitivo e com boa margem de lucro. Então, isso me preocupa a cada pronunciamento do governo e até mesmo do Ministério da Agricultura, que nós não estamos trabalhando o interno do Brasil para fortalecimento, para independência e para capacitação em termos comerciais, pensando principalmente nos resultados financeiros. Isso me preocupa muito. Pois é, principalmente nesse contexto, Celso, de protecionismo, não só dos Estados Unidos, mas da Europa, que a gente viu recentemente, a questão da França, né? Carrefour, Danone e Caterva. Agora, olha só, o que nós temos adiante? O Mercosul, com reunião agora, já tentaram criar uma moeda do Mercosul, também não deu certo. Agora, precisamos fazer esse acordo. Então, eu vou perguntar, você está otimista? Você acha que o acordo vai ser firmado agora, no Uruguai? E a França dizendo não, o que acontece? A França, eu não quero, mas se for aprovado. O que você vislumbra de futuro nessa questão da União Europeia com o Mercosul? Olha, eu vejo o seguinte, esse pronunciamento da França já causou um caos internamente, principalmente falando em preço de arroba de boi, né? Os grandes frigoríficos, como são os grandes dominadores das escalas de abate, usaram dessa influência e estão derrubando o preço do boi a partir dessa situação da França, que é muito pouco representativa em termos do que nós produzimos e exportamos.
Dentro do mercado externo, do comércio exterior e dos negócios internacionais, analisando tudo o que foi feito, falado e escrito com relação ao Mercosul, ainda o bloco não se preocupa no bem maior que seria, né, os negócios e os resultados dentro da América do Sul para o mundo. Existe muito conflito político e eu acho que essa situação não vai prevalecer, infelizmente. Eu acho que o Mercosul, a partir da sua capacidade de produção, seja de grãos ou de proteína, teria uma importância e uma influência com relação ao mundo muito grande. Mas entra governo, sai governo, independentemente de ser do Brasil, da Argentina, Paraguai, Uruguai, né, e os demais que foram agregados nos últimos tempos, eu acho que ainda não existe um consenso do bem maior para o bloco. Ainda as questões políticas se sobressaem. E é por isso que eu vejo com bons olhos se nós pulássemos essa etapa, né, da questão política e pensasse no bloco do Mercosul. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer e a gente fica triste devido a essa grande capacidade que nós temos de sermos a referência para o mundo em produção de alimentos. Mas, enquanto esse ego político, esse ego governamental não for deixado de lado, nós ainda vamos ficar dependendo de uma União Europeia, de um posicionamento europeu, de uma situação ligada a um protecionismo que nem dos Estados Unidos, que eu acho tão pequeno para o Brasil, né? Logo que Trump foi eleito, nós torcendo por uma guerra comercial, nós não precisamos disso. Nós temos condições de sermos ou fazer a diferença no mundo. Mas dentro dessa situação que eu vejo de submissão, eu acho que o Brasil ainda se coloca como um país pequeno, tendo uma grande capacidade de produção, e as questões do Mercosul elas vão, infelizmente, acabar parando na mesa por interferência política ou governamental. A gente se uniu nessa questão da França, juntou o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, porque eles falaram mal da nossa carne, não só da brasileira, mas de todo mundo, então a gente se uniu. É nessas horas que a gente tem esse lado positivo da União. Eu estou otimista, eu acho que vai ser assinado esse acordo agora. É o que os analistas têm falado, então esses encontros vão ser amanhã e depois, em Montevidéu, o presidente Lula está indo. Vamos torcer para que assine e a gente tenha mais força, porque o multilateralismo está caindo, né? Não está tendo força. E o Brasil, graças a Deus, não aderiu na vinda aqui da China, do G20. Não, rota da seda, devagar, a gente quer fazer comércio, vamos fazer comércio com os Estados Unidos, nosso segundo maior parceiro, a China primeiro, vamos fazer negócios com o mundo árabe, a gente está crescendo nisso. É importante a diplomacia para fazer negócios. E o Brasil, acho que nesse aspecto está fazendo direitinho. Vamos agradecer o Celso, né, pela participação dele aqui. Pois é, Celso, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Sempre bem-vindo aqui na nossa programação no Agromanhã, viu? Muito obrigado, Valteno, Carolina, e vamos torcer que dê certo, né? O Brasil precisa dessas mudanças aí para nós ampliar os nossos horizontes. Tá certo. Carolina, para